Olá, seja muito bem-vindo ao Rumo Certo. Hoje edição especial, quase 1 hora de programa, para um assunto, muitos assuntos eu diria, pertinentes e importantes aí para a sua empresa. Bom, e eu começo fazendo um alerta. Olha, a sua empresa pode estar correndo perigo. Você já pensou nisso? Você sabe identificar os problemas? Melhor que isso, você pode, com conhecimento, e é claro, com estratégias também, revolucionar os seus negócios. Quem garante para a gente isso é o nosso entrevistado de hoje, e ele é criador do método Alta Performance nos Negócios. Aqui comigo, lá de São Paulo, Marcos Freitas, CEO e fundador do grupo Seja Alta Performance. Marcos, seja muito bem-vindo, que bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, Sebastião, obrigado ao nosso telespectador. Vamos aqui juntos transformar e crescer as nossas empresas. Um bate-papo aqui bastante construtivo e com foco em crescimento. Ótimo, é possível, né, Marcos? É necessário, a gente diria. Marcos, antes da gente entrar no tema exatamente, eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória, né? E do trabalho que você desenvolve hoje no grupo Seja Alta Performance. Conta pra gente e depois a gente avança na conversa. Beleza. Eu sou cearense, sou de Fortaleza e eu vivi todas as camadas de uma empresa. Comecei como estoquista aos 18 anos, ganhando ali R$300. E diferente da maioria dos brasileiros que reclamava do trabalho, eu sempre entendi que o trabalho era um grande amigo que me ajudaria a realizar os meus sonhos. E aí tracei todo o crescimento corporativo, fui auxiliar administrativo, vendedor, gerente. Aos 21 anos eu cuidava de 4 operações de uma grande operadora aqui no Brasil. E aos 23 fui contratado para uma empresa bem pequena, que na época tinha ali 4 funcionários, como gerente comercial, e eu saí de lá 15 anos depois, com 1.200 funcionários na empresa, 700 na minha equipe, e gerenciando um faturamento de R$500 milhão. Mas aí como é que é, Marcos? Você faz consultoria, dá palestras, me conta um pouquinho do dia a dia. Nós temos uma metodologia com um tripé que envolve consultoria, treinamentos e tecnologia. Então, a gente trabalha individualmente a empresa para que ela chegue nos seus objetivos, capacitamos todo o time para que a equipe se alinhe e trabalhe em prol dos objetivos da empresa, e tecnologia para que o empresário tenha os dados da empresa. O empresário gerencia a sua empresa só no achismo, né, só nas vendas. A gente trabalha para que ele tenha as informações de caixa, custo, uma visão completa desse método que nós criamos, que é patenteado e apresentamos já na Europa, nos Estados Unidos, por algumas vezes, e que nós temos um grande índice de assertividade e crescimento por parte dos nossos clientes. Maravilha, a gente vai entrar já nos detalhes do método daqui a pouquinho, mas quero saber também como acontece na prática. Eu digo, essa consultoria é feita online, usando aí da tecnologia, como você diz, é presencial também. Como é que você identifica as empresas, como é que elas chegam até você? Vamos lá, as empresas chegam para a gente através, geralmente, de indicação, ou elas vêm de indicação, ou vêm através do Instagram. Eles conhecem a gente através de plataformas de internet e nos procuram, nós fazemos um diagnóstico e passamos a fazer o atendimento dessa empresa. O atendimento ele pode ser presencial ou online. Geralmente a gente mescla. A consultoria a gente faz online, à distância, atendemos todo o Brasil, empresas de fora do Brasil, mas nós promovemos encontros temáticos presenciais em cima de dores que as empresas têm, que são pessoas, vendas, lucratividade e planejamento. Aí sim eles vêm presencialmente se encontrar conosco aqui em São Paulo. Pois é, maravilha. Bom, então me conte um pouquinho de como é que é, por conta da demanda que tem no grupo, Seja Alta Performance, como é que é o cenário que a gente tem hoje? O que é que você tem visto mais? Qual é a dor dessas empresas maiores que fazem elas buscarem soluções, enfim, procurar por vocês? Legal. Principal dor disparado, Sebastião, pessoas, gestão de pessoas. Não sabem montar uma equipe, não sabem engajar as pessoas, falam muito mal da mão de obra, dizendo que a mão de obra brasileira é ruim, que ela não presta. O empresário centralizador, que quer fazer tudo, que não pede ajuda, e que no final ele nem é o dono da empresa, ele é simplesmente o melhor funcionário da empresa que ele mesmo criou, o que acaba tornando o refém dessa empresa
e acaba sendo o grande vetor de não crescimento. O segundo grande problema que as empresas nos procuram é a dificuldade com vendas. Não sabem vender, não sabem criar canais de vendas, não sabem trazer novos clientes para o seu negócio. Ou, terceiro cenário, obtém um lucro muito baixo, muito aquém do que precisa. São empresas que têm um trabalho bacana, que têm um bom produto, que têm um serviço legal, mas que não ganham dinheiro. Então, o tripé seria gente, vendas e lucro. Bom, o que está acontecendo, Marcos? Isso é uma tendência, nunca foi assim, é tecnologia que tem trazido mais competitividade, talvez. O que está todo mundo meio que perdido, se a gente pode dizer aí, enquanto vendas, pessoas, né, e lucratividade. Como é que você tem visto isso? É de um tempo para cá que essa demanda tem aumentado? Cara, se a gente for filosofar um pouco, o brasileiro, na sua história, ele nunca foi muito empreendedor. Então, a minha mãe era da época do concurso. Então, muitos brasileiros de outra geração foram formados para serem concursados. Depois veio a geração da faculdade, para que você se tornasse engenheiro, jornalista, médico, advogado, mas não havia formação para empreendedorismo. O brasileiro veio abrir os olhos para isso de 20 anos para cá. De 20 anos para cá, o brasileiro tem buscado mais empreendedorismo. E com o aumento da competitividade, também gerada pela tecnologia, mas principalmente por essa mudança de comportamento do empresário brasileiro, hoje está sendo visto como algo que as pessoas querem ter o seu negócio, isso torna esse ambiente mais hostil para quem quer empreender e exige que as pessoas sejam mais capacitadas, que elas busquem mais profissionalização e gestão para conseguir sobreviver e crescer dentro desse cenário. Você diz mais hostil, mas diria que é de mais oportunidades também, ao mesmo tempo, buscando aí, é claro, todo o conhecimento em gestão, né? Em lidar com pessoas, até porque também a gente está mesmo passando por uma mudança grande de costumes, né, Marcos? Também do consumidor, exigências são outros, valores são outros. Quer dizer, é hostil sim, mas ele é de mais oportunidades. Eu costumo dizer assim, cara, onde tem crise tem oportunidade. Se o nosso telespectador agora aqui parar e pensar, no segmento dele tem alguém rico, tem alguém que está ganhando dinheiro, tem alguém que está crescendo. Então, se tem gente crescendo e ganhando dinheiro, é porque existem oportunidades. O Brasil é um país cheio de problemas, cheio de carência, de atendimento e de serviço. Só que no grande bolo de empresas, 99% preferem continuar no amadorismo. 99% das empresas preferem continuar na passividade. Então, sim, esse ambiente hostil, de alta competição, também é um ambiente de grandes oportunidades para quem busca a profissionalização e a melhoria dos seus negócios. Pois é curioso, né? Porque você falou, a gente não tem a educação empresarial, né? Não aprendemos isso nem na escola e não aprendemos na vida, historicamente, né? É quase que uma questão cultural nossa. E aí a gente foi colocado num caldeirão de tanta mudança e de tanta ferramenta tecnológica que pode ajudar, mas a gente não sabe lidar com isso ainda, né? Mas talvez começar a entender de que a gente precisa aprender ou admitir de que não sabe seja um primeiro passo, Marcos, você vê por aí, porque é isso mesmo, tem muito mais oportunidades, tem muito mais coisas que às vezes causam mais aflição do que solução, mas se buscar o conhecimento, né? Se buscar a informação, se criar estratégias bem traçadas, aí a coisa pode funcionar, mas admitir de que não sabemos já é um primeiro passo, né? É o primeiro passo. Eu frequento muito o Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é o berço mundial da inovação. E lá tem uma frase que fala que o analfabeto do século XXI não vai ser aquele incapaz de ler ou escrever, mas vai ser aquele incapaz de aprender, desaprender para aprender de novo. Então, nós somos a última geração analógica, né? As gerações que nasceram de 2000 e poucos para cá já são gerações digitais. E muitos empresários estão entendendo a tecnologia como inimiga, mas ela é amiga. Aquele pequeno varejo que sempre dependeu do cliente vir fisicamente na loja dele, ele vai ter que aprender a buscar esse cliente. Ele vai ter que buscar criar novas formas, através da tecnologia, de potencializar.
Então, acho que um grande passo é reconhecer que o mundo mudou, um grande passo é reconhecer que o consumidor mudou, um grande passo é reconhecer que nenhuma empresa vive de passado. Eu sou autor de livros, e quando você está escrevendo um livro, você não foca nas páginas que você já escreveu, você foca nas páginas em branco. Então, convido aqui a todos os empresários a olhar para as páginas em branco, olhar para o novo comportamento do consumidor, para a partir daí ele criar um novo mindset, uma nova forma de pensar e construir um negócio diferente nesse Brasil que tem problema, mas tem muita oportunidade, e a grande prova disso é que em todo segmento tem gente ganhando dinheiro e tem gente perdendo dinheiro. E tem segmentos novos, tem trabalhos novos, tem oportunidades novas, né? É uma ruptura mesmo, né? Sem ser talvez agressiva, mas é um processo de ruptura mesmo. Não é porque estava dando certo que vai continuar dando certo também, não é, Marcos? A gente viveu a geração da Revolução Industrial. Então, a indústria definia o que nós iríamos consumir. Quando eu digo que a gente viveu, eu não era nem nascido, mas eu vivi os requisitos disso. Então, durante muito tempo, o mercado era assim, a indústria define o que você vai consumir. Hoje, a gente vive a era do consumidor. Então, o empresário tem que cair nessa real do que mudou mesmo esse mercado, e que ele tem um novo chefe, que é o consumidor, e que o consumidor está gritando por coisas diferentes no mercado, e o empresário precisa estar atento e usar de ferramentas como pesquisas de mercado para não ficar reinventando a roda, mas atendendo exatamente o que o cliente está esperando ou está necessitando. Pois é, solução tem, ferramentas é o que mais tem aí também, né? Ô Marcos, então, vamos entrar começando quase que pelas soluções, então. Como é que a gente consegue, enquanto empresário, ou começa a identificar alguns sintomas de que é preciso mudar? Tem algumas coisas que dão dicas, né? De que você pode estar em perigo, como a gente abriu ali o programa dizendo isso. Quais são os indicativos que você diria é preciso que você se antene e comece a mudar? Legal. Existe o empresário do achismo e o empresário dos fatos. Então, empresas de alta performance, sendo pequena, média ou grande, tem que se apegar aos fatos. Quais são as empresas que estão indo bem? As empresas que estão crescendo as vendas, crescendo a receita, controlando o custo, gerando caixa, com alto índice de satisfação do funcionário e com alto índice de satisfação do cliente. Essas empresas estão sadias. Empresas que estão no vermelho, nesses pontos que eu falei, tem que ficar atentos e tem que criar um plano para isso. Eu enxergo uma empresa com 3 partes diferentes. Uma empresa é um ser formado por vendas, operações e finanças. E eu preciso olhar para o meu negócio e entender qual é o meu problema maior hoje. Meu problema maior hoje, fora esses indicadores que eu citei, são as vendas. Eu vou ter que tomar soluções para vendas. Meu problema é de operação, eu não consigo atender a demanda, eu não tenho controles, eu não tenho processo, eu vou atacar a operação. O meu problema é financeiro, não consigo gerar caixa, não consigo ter meus números, eu sei precificar. Então, às vezes, o empresário ele olha a empresa como um todo, mas ao fatiar o negócio, ele vai trazer mais clareza sobre aonde que ele pode atacar para ser mais aceito na solução do seu negócio. Certo. Você fez referência bastante como um ponto importante do tripé também, de soluções para alta performance, que é pessoas, né? E quanto elas dão resultado, porque, enfim, empresas são compostas por pessoas, né? O quanto isso é comprometedor ou pode ser satisfatório lá para os resultados também. Mas como é que se faz esse equilíbrio hoje entre colaboradores mais engajados, mais felizes, mais satisfeitos, e ao mesmo tempo a gente tendo que buscar o resultado sim, tendo que buscar a meta, que às vezes parece uma coisa quase que impositiva, mas tem um equilíbrio nisso, né, Marcos? Há uma mudança de comportamento que o empresário tem que entender que é importante esse ativo pessoa cada vez mais, né? Nós estávamos falando aqui que as pessoas mudaram, os negócios mudaram, o consumidor mudou, a mão de obra também mudou. Então, o primeiro passo, Sebastião, é o empresário entender que o primeiro cliente que ele tem é o funcionário. E a primeira venda que ele tem que fazer é para o funcionário.
Se o funcionário não comprar a ideia da empresa, não vai dar jogo. E vai virar um grande problema na vida dele. Mas, Marcos, isso é fácil, é difícil? Eu não vou entrar nesse método. Eu vou entrar no método que é possível. Então, o que a gente observa muito? Uma guerra interna dentro das empresas, onde o dono quer ter mais lucro, mas o funcionário quer que dê o próximo feriado. E para que eu organize isso, eu tenho que ter clareza da minha cultura. Para que eu organize isso, eu preciso saber claramente qual o tipo de gente que eu quero ter na minha empresa e o tipo de gente que eu não quero ter na minha empresa. Para, a partir daí, comunicar minhas metas, comunicar meus objetivos, premiar e reconhecer as pessoas que merecem. Mas o grande ponto nessa resposta da sua pergunta fantástica que você fez é o seu cliente é o seu funcionário. Seu primeiro cliente é o seu funcionário. E antes de vender para fora, eu preciso vender para dentro, para a partir daí colher os resultados com o meu cliente externo. Certo. Aí quero entrar um pouquinho mais nas dicas, então, de como a gente identifica esse cliente que está aqui dentro da empresa, né, pela performance dele, é no recrutamento já, é no treinamento depois. Como é que a gente traz esse colaborador, cliente, aqui com visão de cliente, para dentro do negócio também, né? Faz vestir a camisa, como a gente dizia, e ainda dá para usar esse termo, né? Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, Marcos? Isso é uma provocação nossa aí para o próximo bloco. E já a gente segue na conversa, tá bom? Muito bem, você é de casa também? Continue com a gente aqui na edição especial do Rumo Certo de hoje. Nós voltamos num instante. De volta com o Rumo Certo, edição especial da semana, quase uma hora de conversa, porque é preciso. E você, de novo, é muito bem-vindo. Hoje a gente está falando sobre alta performance nos negócios. Vem comigo, com o especialista que está lá em São Paulo, Marcos Freitas, em Alphaville, CEO e fundador do grupo Seja Alta Performance. Marcos, vamos continuar na nossa conversa. A gente entrou aí num tema bastante importante, temos trazido muito isso aqui no Rumo Certo, aqui no canal Empreender, que é a valorização e, eu diria, quase que aproveitamento do ativo pessoas nos negócios, né? E aí, como a gente identifica um colaborador, eu perguntava, seja lá no recrutamento, se é depois, dentro da empresa, a gente traz o colaborador, não sei se com benefícios, com treinamento, como a gente traz este colaborador para engajamento, para resultados dentro das corporações hoje? O que está faltando? Qual é o caminho? Acho que o que está faltando, em primeiro lugar, é a empresa determinar que tipo de pessoa ela quer ter dentro da empresa. Eu estive recentemente visitando uma empresa americana que tem 70 mil funcionários. E aí o cara aqui no Brasil reclamando que está cuidando de 5, de 10, de 20, imagina 70 mil funcionários. Primeiro passo, Sebastião, é a empresa ter clareza dos comportamentos que ela quer ter dentro da empresa. Se a empresa quiser se adequar a cada pessoa, ela não vai crescer. Ela precisa ter clareza da cultura, dos comportamentos, e a partir daí as pessoas se adequarem àquele negócio. Toda empresa tem uma cultura, toda empresa tem um jeito de agir, mas poucas são as empresas que têm essa cultura clara, essa cultura desenhada. Então, o primeiro passo de tudo é entender quais são os comportamentos comuns que eu quero ter dentro da minha empresa, para a partir daí fazer o recrutamento ou o realinhamento de quem já está comigo. Marcos, você acha que todo mundo tem jeito? Não, não acho. Eu acho que tem pessoas que não querem trabalhar com você, Sebastião. Tem pessoas que não querem trabalhar comigo e está tudo bem. O que cabe a nós empresários é entender o perfil, fazer esse mapeamento, trazer as pessoas para dentro da empresa através de um processo seletivo mais profissional, que as empresas não têm feito, e a partir daí fazer o quê? A partir daí fazer o aculturamento, trazer clareza para essas pessoas, o que pode, o que não pode. O ser humano precisa de regra. Eu brinco muito fazendo uma analogia com os 10 mandamentos.
planeta Terra era um antes dos 10 mandamentos e virou outro depois, que organizou mais o nosso planeta aqui. A partir desse aculturamento e alinhamento com os mandamentos da empresa, eu vou definir qual é a visão de futuro, aonde a empresa quer chegar. E vou comunicar para a minha equipe. As pessoas precisam saber aonde a minha empresa quer chegar e também o que elas vão ganhar com isso. Porque se só o dono ganha, se só a empresa ganha, e não há internamente uma visão de crescimento, uma visão de melhoria, para quem está ajudando essa empresa a crescer, vai acontecer uma frustração natural. Então, eu crio os valores, eu faço o processo seletivo mais profissional, eu trago clareza do que pode, do que não pode, eu crio os mandamentos, traço a minha visão de futuro e reconheço, premio aquelas pessoas que me ajudam, tá? Porque acabou aquela história do manda quem pode, obedece quem tem juízo. As empresas estão cada vez mais horizontalizadas do que verticalizadas, então a gente precisa trazer sentimento de time para a sua equipe. Que bom isso, né, Marcos? Mas são elementos novos, a gente diria, assim, quase que novos, né? Onde talvez nem tanto o conhecimento técnico seja... Ele é importante, mas eu digo, o conhecimento ou o perfil, a personalidade, né? O comportamento acabam ganhando relevância cada vez mais, não é? Então os RHs também não são mais os RHs de anotar o dado de entrada ou seu currículo que vem no papelzinho, que é muito importante, conhecimento técnico sim, né? Tem que ser, enfim, para desenvolver uma tarefa precisa ter conhecimento. Mas é isso, então, a gente está vivendo uma relação mais humanizada e menos de planilha, eu diria? Bem mais humanizada, né? O ser humano, ele mudou e a Covid só agravou muito. Mudou muito o comportamento do funcionário, do colaborador. E as empresas têm que estar atentas a isso. Geralmente as empresas contratam as pessoas por conhecimento técnico, mas demitem por comportamento. Então o ser humano é diferente de uma máquina. Uma máquina você consegue configurar, você consegue prever. O ser humano já é imprevisível. Cada empresário que está assistindo a gente aqui precisa entender que dentro de um processo de crescimento da empresa, pessoas irão entrar, pessoas vão sair, e isso é um processo natural, e ela precisa cuidar de quem está dentro, ela precisa cuidar de quem ficou, ela precisa cuidar de quem está com ela, criando um bom ambiente de trabalho, um ambiente orientado a resultados, um ambiente focado no crescimento, mas um ambiente de valorização e de humanização, porque existem várias formas de remunerar um funcionário. E a forma mais habitual, comum e obrigatória é a gente remunerar via salário. Mas eu posso também ter salários emocionais com as pessoas. Recentemente, a gente promoveu uma pessoa da nossa empresa e a gente fez uma promoção diferente na frente dos clientes, com o vídeo da mãe do funcionário, mandando para ele. Isso humaniza a relação. Existe também, além do salário financeiro, do salário emocional, salário intelectual, quanto a pessoa está se desenvolvendo e está crescendo dentro dessa empresa. Muitos empresários estão focados, Sebastião, somente no produto, mas não entenderam ainda que o que vai mudar o jogo são pessoas. Eles precisam ser especialistas em gente, e é isso que vai mudar a performance dos seus negócios. Ô Marcos, então um turnover, rotatividade são indicativos de que alguma coisa não está certa, pode-se dizer por aí. E outra, é menos oneroso manter um colaborador, por mais que se invista e é necessário em treinamento e tal, do que trazer um outro, de contratar um outro, preparar um outro desde o começo, não é? Como é que você vê essas duas coisas? O indicativo e também a importância da quase que lealdade, fidelização do colaborador. Vou começar pelo turnover. O turnover é um indicador que é importante a gente estar olhando, porque se na sua empresa, você que está assistindo a gente, tem muita gente entrando e saindo, desculpa, mas a culpa não é da mão de obra, ou você está errando em alguma coisa. Ou está colocando as pessoas erradas na sua empresa, ou está com algum problema interno, de cultura, de trato com as pessoas. Então, não normalizem ter um monte de gente entrando e saindo. Não normalizem. Há algo de errado dentro da empresa. E sim, é importante olhar isso como um ponto de crescimento da sua empresa. É importante olhar pessoas como um ponto estratégico do negócio.
e que a gente precisa colocar força e energia nisso. Força e energia nisso. Só que é importante também entender, já respondendo a segunda pergunta, que nem todo mundo tem jeito. Que nem todo mundo está afim de crescer com você. Eu fiz uma live, Sebastião, com o atual presidente do Fortaleza Esporte Clube, que é um time de futebol que está na Série A, que há 5 anos estava na Série C e atualmente está entre os top times do Brasil. E o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paes, ele disse o seguinte, que mais importante do que os jogadores que ele vai trazer para a próxima temporada são quais jogadores ele vai ter que dispensar. Então, também não adianta, empresário, querer salvar quem não quer ser salvo. E aí você tem que ter um olhar clínico, você tem que ter um olhar muito claro para saber quem é que já nitidamente não quer continuar com você e está tudo bem, e você se concentrar em desenvolver as pessoas que estão fechadas com o seu negócio. Um desligamento bem direcionado, né, bem entendido, ele é importante também, pode estar até ajudando para o colaborador, né, para que ele siga, enfim, a vida dele também de forma... E aí, talvez ele vai ficar muito agradecido por isso, inclusive, ter como referência, né? É preciso enxergar, então, onde é que estão, né? Onde é que estão os problemas, onde é que se pode resolver. Marcos, você deu um exemplo interessante aí de uma promoção na sua empresa que foi feita, né, com um colaborador. E aí eu queria entrar nesse sentido mesmo, de como se dá esse pagamento do salário emocional no dia a dia. Vamos pensar lá, uma vez identificado o problema, talvez os turnover aí, a gente percebendo que dá uma rotatividade. É lógico, é todo um conhecimento, buscar gente que entenda, buscar, né, mentoria, buscar consultoria para se elaborar um projeto. Mas ainda assim, começando lá, de pouco que seja, para um pequeno empresário, por onde pode começar isso? São mais reuniões, são palestras, são publicações que se oferecem ao colaborador, são promoções como essa? Onde é que você diria para a gente começar, talvez com pequenas ações já, num pequeno negócio? O primeiro passo, antes de ir para as ações, é se preocupar verdadeiramente com as pessoas. Então, eu trabalho com a minha esposa é a presidente do nosso grupo. Eu digo para ela que o meu grande sonho é que todo mundo trabalhe com a gente, cresça, seja feliz, que for. É o que eu verdadeiramente quero. E como é que a gente pode trabalhar isso? Se preocupando com a pessoa. Eu tive uma funcionária que fez uma cirurgia. Ela estava com suspeita de câncer e a empresa se colocou à total disposição dela, independente de plano de saúde. É ter aquele cuidado genuíno. Eu tive uma outra funcionária que bateu o carro e não tinha dinheiro para ajeitar o carro. A empresa chegou ali junto dela. É entender que se a gente quer cobrar das pessoas que elas estejam com a gente precisa estar verdadeiramente com elas. A gente tem um salário emocional indo para as ações, que é o que você pediu, ação prática, que aqui na minha empresa, quem tem filho até 12 anos, no dia do aniversário do filho, não pode vir trabalhar. Tem que passar o dia com o seu filho. Então, é um ponto de trabalho emocional, a gente trabalha com a pessoa, né? Então, pequenas ações de humanização, entendendo o que motiva essa pessoa, que desenvolve a ela, a gente pode se ajustando. Só que, Sebastião, é uma linha muito tênue também. É tênue. Porque você nunca vai conseguir agradar todo mundo. É um fato. Então, não busque, empresário, achar que... E tem muita frustração nisso, que o empresário, eu sou um paizão, eu sou uma mãezona. Eu não estou falando sobre ser paizão ou mãezona. Você tem que ser pai e mãe dos seus filhos. Mas entender que mesmo fazendo muitas coisas boas, muita gente não vai entender, muita gente não vai valorizar, e tá tudo certo, vida que segue. O importante é a sua intenção de estar ali preocupado mesmo em resolver as pessoas. Uma coisa simples, o salário cai no 5º dia útil, vai ter um feriado. 5º dia útil cai depois do feriado, aqui a gente antecipa, para que o funcionário não fique sem o dinheiro ali no feriado. Então, são coisas que a gente vai percebendo ali e vai ajustando, tá? Mas também não é uma linha reta, não é uma linha exata. E muito provavelmente você não vai conseguir agradar todo mundo com as medidas. Mas é interessante, né, que já esteja aberto para isso.
e os verdadeiros colaboradores vão percebendo isso ao tempo também, né? Até porque é uma via de mão dupla aí, né, Marcos? Para poder se colocar ações, estratégias mais humanizadas dentro das empresas, é preciso ter um retorno também, né? Se não um retorno aí emocional, de talvez esperar uma gratidão, um entendimento, mas há também uma outra defesa forte ao retorno pragmático, né? De performance mesmo, eu digo, enquanto financeiro, no final das contas. É possível metrificar isso, né, Marcos? Enquanto profissionais que saibam responder melhor com toda essa preocupação, essa humanização, produzem melhor, né? Dá para metrificar isso hoje também, né? Dá para metrificar e eu acho que é um ponto-chave. Você ter uma visão clara de futuro, comunicar e premiar. Então, eu tenho uma sede em Fortaleza, eu tenho uma sede em São Paulo, hoje, e a gente está montando uma nova sede aqui em São Paulo. Quando o meu diretor financeiro falou que assinou o contrato da nova sede, foi semana passada, foi que eu falei para ele, coloca no grupo geral para que todo mundo saiba disso. Os funcionários têm que saber que a empresa está avançando, que a empresa está criando novos caminhos. E aí, na semana passada, a gente também está fazendo o planejamento da empresa. E quando terminou o planejamento, eu falei para a CEO da empresa que a prioridade agora é definir quanto os nossos executivos vão ganhar em cima dos resultados atingidos. O que eles vão ganhar de prêmio para isso? Então, se a empresa quer ganhar mais, ela tem que estar disposta a tirar um pedaço do que ela ainda não tem para que as pessoas queiram trazer o resultado para a empresa e, como consequência, eles comam uma fatia desse bolo de crescimento. É interessante isso também que você está colocando, que me remete aqui à transparência, né? Porque é interessante que a empresa também deixe claro, né? Porque evita que se crie rádio corredor aí nos corredores, no cafezinho, uma conversa e outra, que às vezes vai minando também os negócios, vai criando um clima não muito interessante, né? Às vezes, quando todo mundo sabe o que está acontecendo, qual é o propósito da empresa, já se trabalha mais motivado, se trabalha mais seguro também. Isso tem um peso também? Faz sentido, Marcos? Totalmente, totalmente. Nós somos a geração, Sebastião, que as pessoas passavam muito tempo numa empresa. Agora a turma passa 6 meses e já se frustra, 3 meses, 1 ano. As pessoas têm menos compromisso corporativo. Então, se elas têm menos compromisso corporativo, é caríssimo achar pessoas competentes e desenvolver, as empresas têm que estar olhando com lupa para o que a gente está falando agora, para que ela continue ali incentivando, motivando as pessoas que estão dentro. Mas aí um parênteses aqui importante, sempre sem perder o foco em resultado. As pessoas, por natureza, gostam de facilidade. As pessoas, por natureza, gostam de moleza. Só que nenhuma empresa vai crescer na moleza e na facilidade. Então, esse proprietário, essa proprietária, vai ter que encontrar o equilíbrio nos dois pontos aqui, tá? Sem abrir mão do resultado, sem abrir mão da cultura, tratando de desenvolver o perfil das pessoas para achar esse ponto de equilíbrio e a empresa possa continuar crescendo. Não dá para romantizar também, né? É bonito, é interessante, mas não é de todo só pela beleza, né? Não é só o amor, não. É preciso ter trabalho ali, é preciso ter suor também no negócio, né? Ô, Marcos, agora você disse que nós estamos vendo uma geração mais, como é que eu diria, como você falou, acho sem compromisso corporativo, mas é geracional isso? A gente tem falado isso aqui no Rumo Certo também, que às vezes é um pouco por conta de uma geração nova que está buscando, mesmo mais do imediatismo, mas não dá para também culpar tudo por isso também, né, Marcos? Não é isso uma bengala que a gente vai se escorar, não, né? Quero entrar nessa conversa daqui a pouquinho com você, no próximo bloco. Vamos segurar essa provocação aqui para a gente discutir na próxima e aí falar de outras ações de alta performance também aí. E quero falar também das suas publicações aí para a gente colocar também à disposição, compartilhar esse conhecimento com outros empresários também. Peço um intervalo para mais um tempinho, tomar uma aguinha e a gente volta na sequência, tá bom, Marcos? Muito bem. Você é de casa também? Continue com a gente. Voltamos já já.
De volta com o Rumo Certo, o último bloco dessa edição especial de hoje, quase uma hora de conversa. Estamos falando hoje sobre identificação de problemas talvez que possam representar perigo na sua empresa, mas muito mais, sobre as soluções, como podem acelerar os seus negócios, ter alta performance na sua empresa. Continuamos na conversa? O Marcos Freitas está trazendo essas orientações para a gente, ele é CEO e fundador do grupo Seja Alta Performance, tem um trabalho no Brasil inteiro e fora também, de consultoria, é também escritor, palestrante, e aí a gente está sugando hoje um pouquinho aqui de todo o conhecimento do Marcos para dar um certo alívio, eu diria até para empresários, empreendedores que estão nesse caldeirão de transformação que a gente está vivendo e muito aí por conta de tecnologia, muito por mudança de hábitos, de costumes também. E aí entro nessa linha da provocação que a gente tinha feito na virada de bloco. Marcos, se muito disso é também, a gente tem trazido isso aqui, às vezes nem chega a uma solução. É também uma questão geracional, essa moçada nova quer trabalhar de outra maneira, é mais imediatista, mas isso por si só também não é desculpa para nada, não é bengala, né? Dá para se resolver. Como é que você vê isso? Não vale a gente generalizar que todo jovem é sem compromisso ou que todo mundo que é 30 mais é compromissado. Então, existe sim um movimento de imediatismo, eu chamo de geração miojo, aquela geração que em 10 minutos quer estar pronta, quer ganhar dinheiro, e a internet ela faz um desserviço para a sociedade, quando a gente tem muita gente propagando que é fácil de ganhar dinheiro, que as pessoas precisam buscar felicidade acima de tudo. E por que isso é um desserviço? Primeiro, que não é fácil ganhar dinheiro, é uma mentira. E segundo, que essa indústria da felicidade, ela é utópica. Muitas pessoas se aproveitam do brasileiro ser muito imediatista, gostar de facilidade, ser um povo muito otimista e vendem soluções de curto prazo. E aí a gente vê o que aconteceu das criptomoedas recentemente, tá? Não falando mal das criptomoedas, mas dos escândalos de empresas que se aproveitaram desse imediatismo. Então, não é um problema só de geração, é um problema também do tipo de conteúdo que as pessoas consomem hoje. As redes sociais, que têm um papel interessante na sociedade, e as pessoas precisam saber o que estão absorvendo, o que estão trazendo. Às vezes eu faço um post no Instagram, 10 da manhã, e 1000 pessoas comentaram, e eu fico pensando o que as pessoas estavam fazendo no trabalho agora, que elas comentaram 10 da manhã. Né? Então, é um problema generalizado. Não é só de geração, pela idade, mas também pelas novas comunicações, por aproveitadores que surgem no mercado, pela busca incessante pela felicidade infinita, que não é real. Não é real você buscar, eu sou pleno, feliz em tudo. Eu já tive pessoas que pediram demissão da minha empresa porque queria ser feliz e estar 6 meses desempregado sem ganhar dinheiro. Quando eu era infeliz numa empresa, eu passei 2 anos no mercado, faltando currículo, atrás do mercado, tentando crescer, buscando fazer outras coisas, porque eu precisava ganhar dinheiro e que paga minha conta não é felicidade. Paga minha conta é em reais, é em dinheiro. Então, as empresas precisam olhar para dentro dos seus negócios e tratar mais como um colégio, como uma escola, para preparar as pessoas para uma conscientização em cima da realidade. Isso, é preciso bom senso, né? É preciso equilíbrio aí. Bom, Marcos, a gente explorou bastante essa questão do ativo pessoas aí, de gestão de pessoas, pela importância que é mesmo e gera sempre, ou rende sempre muita conversa para a gente. Mas você tinha falado que o tripé, né? Tem outras 2 questões do tripé aí, da alta performance, que é vendas e tecnologia também, né? Se não estou enganado. Vendas, operações e finanças. Vendas, operações e finanças. Então, vamos explorar um pouquinho mais sobre isso também. Por onde se dá alta performance quando a gente fala e o que precisa trazer para cá de estratégias quando se fala desse tripé todo, para a gente ir quase que afunilando aqui esse último bloco. Vou começar pela principal área de uma empresa, que é o setor comercial, o setor de vendas. O setor que não é de vendas serve ao setor de vendas. Só que muitas empresas trabalham de forma passiva, esperam o cliente vir.
Só que qual o índice de competição no mercado? Com a redução do poder de compra, reduzir, fica cada vez mais difícil vender. Então, as empresas precisam criar estratégias de trazer novos clientes. Precisam entender que também pode-se crescer as vendas vendendo mais para quem já compra de você. Então, acho que o ponto principal desses três aqui é venda. Vendas. Vendas não é ser esperto, não é ser desenrolado. Vendas é ciência, é estratégia. É você ter um plano para isso, que é algo que a gente vê que as empresas, na sua grande maioria, não têm. Mas aí, me dá alguma dica de como, então, a gente pode aplicar alguma estratégia em vendas para começar a dar resultado. Vamos lá. Primeira de tudo, antes de qualquer coisa, quem é meu cliente? Quem é o meu público-alvo? Então, partindo do princípio de ter clareza de quem é o meu público-alvo, de quem é o meu cliente, eu vou entender o segundo ponto, que são as necessidades desse cliente. O que esse cliente está buscando? O que esses clientes querem? O que esses clientes buscam no mercado que o mercado não os atende hoje? E aí eu vou para o terceiro ponto, que é analisar o que os meus concorrentes ofertam hoje para esse cliente. E aí eu vou para o quarto, que é o que eu vou oferecer para o meu público-alvo, que resolve os problemas dele, que me torna diferente dos meus concorrentes, para que eu seja a primeira opção para esse mercado. Então é aqui que eu vou atacar. A partir disso, agora eu sei qual é o campo que eu vou atuar, quais são as estratégias que eu vou montar, e agora eu vou montar o meu time. Quem vai gerenciar a minha equipe comercial? Quem vai estar 24 horas olhando para isso? Quem são as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo? Quais são as armas que eu vou dar para ela? Vai ser um time que vai visitar clientes? Vai ser um time de representantes? Vai ser um time que eu vou gerar leads para ele, que virão da internet? Vai ser um time porta a porta? A minha operação comercial vai crescer através de distribuidores? E aí vai da particularidade do negócio, de construir esses canais de aquisição de clientes baseado na dor e na necessidade que o cliente tem. Ótimo, gosto da ideia de particularidade, mas ao mesmo tempo me faz entender em segmentos que são quase que muito comuns. Eu quero trazer para um exemplo mais prático aqui, vamos imaginar uma padaria. O que ele pode fazer para diferenciar? As pessoas vão lá, compram pão de manhã, tardinha, compram outras coisas, talvez, frios, mas enfim, então onde é que eu posso trazer ali um diferencial para esse segmento que parece tão linear aí com todo mundo? Uma padaria, ela pode mapear todas as empresas que estão no entorno dela e mapear quem são os aniversariantes e mandar um pequeno presente para aquele aniversariante do dia, onde os funcionários daquela empresa vão saber que existe a padaria. Ou essa padaria, ela pode conversar com o RH das empresas que moram ali, que operam ali próximo a ela no raio de 1 quilômetro, e ela ter um benefício para os funcionários daquela empresa. Uma padaria pode mapear quais são os condomínios que estão dentro do público-alvo dela e fazer um serviço de assinatura para envio do pãozinho quentinho por dia. Então, volta daquilo que eu falei, de entender qual é o público que essa padaria quer atacar. Então, ela pode querer atacar a pessoa física e a jurídica, mas se eu vou atacar a física e a jurídica, as estratégias vão ter que ser diferentes. Vão ter que ser estratégias diferentes para esse negócio. Então, por mais que mudem os segmentos, o método de entender o público, necessidade, diferenciação e canais é muito parecido. Maravilha. E aí também vale para todos os modelos de negócios hoje, né? Hoje a gente está usando e trabalhando muito com o digital e muitas empresas nem têm uma empresa física, né? Mas aí eu te pergunto, a tecnologia ajuda muito nesse processo também, né? Tanto para empresas instaladas fisicamente, quanto para quem trabalha no mercado digital. É uma bela ferramenta, preciso saber usar também com parcimônia, eu diria, e bom senso, né? Precisa saber para que ele quer a tecnologia. Porque às vezes o empresário chega e diz assim, eu quero mudar o meu sistema. É para quê? O sistema que você tem, você já não usa. Então, eu vou usar da tecnologia, que eu acho que é amiga, sim, e a gente deve olhar para ela. Mas para quê? Para aquisição de clientes, para controle de números, para controle de operação. A gente está aqui usando a tecnologia, né, para nos aproximar. Então, eu vou usar a tecnologia para me aproximar do cliente. Então, para mim, a tecnologia ela é meio. Ela não é fim. Ela é meio de me levar para algo.
Mas o que é esse algo que eu quero? Então, o empresário tem que ter mais clareza do que ele quer, porque senão ele vai fazer vários investimentos em coisas diferentes sem ter a clareza de para onde ele está indo. Ô Marcos, de quase tudo isso que a gente conversou aí, a sensação que eu fico é mais postura do que investimento, né? Às vezes nem precisa gastar tanto não para começar a mudar, não é? Você vê por aí também, é uma questão mais de decisão, de iniciativa, do que tirar dinheiro do bolso exatamente. É claro que é preciso, né? Quando a gente fala de tecnologia, precisa talvez aí para o marketing impulsionar, enfim, são outras questões. Mas é de entender que é preciso fazer, né? Perfeito. Dentro da nossa metodologia, a gente entende que uma empresa muda de cima para baixo, de dentro para fora. Então muda na cabeça do dono. Se o dono ou a dona quer reclamar da política, do mercado, ele vai ficar culpando o outro, ele vai terceirizar. Então a empresa muda na mentalidade do dono. O dono é o farol, a dona é o farol. É quem determina para onde nós vamos, como a gente se comporta. E a partir daí, essa mudança cascateia dentro da empresa e faz com que mostre para o mercado quem ela é e gere resultados. O grande problema, Sebastião, é que o empresário brasileiro ele investe muito na estrutura antes de investir na estratégia. Fica mais preocupado na máquina que ele vai comprar, no insumo que ele vai ter, na fachada que ele vai ter, do que na estratégia que ele vai atacar. Então, sim, é muito mais barato investir na estratégia do que na estrutura. E o básico de gestão funciona muito ainda. É conhecimento, né? É buscar informação, né? Cada vez mais, é buscar referências também, aí as mentorias, aí as consultorias. E aí eu queria entrar num outro trabalho que você faz também, que é de publicação, né? Você é um escritor, tem livros também, e eu imagino para outros empresários e para todo mundo. Me fale um pouquinho do que você traz nas suas publicações. É um pouco da nossa conversa aqui, mas é para além disso, né? Como é que é? Onde é também que a gente encontra os seus livros? Conta um pouco para a gente. Nós temos 4 livros. Nós temos um livro que conta a minha trajetória profissional, a sua carreira, seu negócio. Nós temos o Empresas de Alta Performance, que é o nosso livro de planejamento estratégico. Nós temos o nosso best-seller, que é o Coragem para Crescer. Então, o Coragem para Crescer é um dos livros mais vendidos do Brasil de negócios e passa por todas essas etapas de uma empresa, da visão de dono, visão de mercado, da visão de equipe, para que ele tenha uma equipe melhor. Você pode adquirir na internet, os principais portais de internet, eles estão disponíveis. Então, o que você quer dizer aí com coragem para crescer exatamente? Aí, mais do que buscar conhecimento, saber de tudo, é preciso ter coragem, é? Ter coragem de fazer o diferente, coragem de sair da mesmice, coragem de seguir em frente, coragem de planejar, coragem de buscar novos resultados. Então, esse é o primeiro passo para você ir e conseguir colher os números que a sua empresa merece. Então, e são livros dirigidos a empresários, Marcos, é isso, prioritariamente? Empresários. Certo. Marcos, a gente está indo aí tem mais uns 2 minutinhos e pouco, mas eu queria meio que afunilando aí, fechando, como foi quase 1 hora o programa de hoje, essa edição especial, trazer um pouco, sintetizar um pouco de toda essa nossa conversa aí, em poucos minutos. O que você diria, então, para quem está nos assistindo, empresários que ainda talvez não tenham conseguido adotar nenhuma estratégia, mas que tenham entendido que é preciso, sim, ter uma nova mentalidade? Por onde a gente começa, como é que a gente faz e, enfim, o quanto é importante se pensar em ter alta performance e acelerar os seus negócios também para se tornar competitivo no mercado. Só existem 2 caminhos para ter uma empresa, ou o caminho do amadorismo ou o caminho da profissionalização. Então, busque profissionalizar a sua empresa. Então, o empresário, o maior desafio dele é profissionalizar a gestão, profissionalizar a empresa, profissionalizar a equipe, profissionalizar o negócio. É aqui que ele tem que atacar, que ele tem que atuar. Ele está muito viciado, preso na operação. Se ele não profissionalizar a empresa dele, ele vai morrer. É parar de culpar o que acontece fora da empresa e olhar para dentro, o planejamento, olhar para dentro das ferramentas que ele tem e que tudo que ele tem hoje é fruto do que ele sabe e tudo que ele não tem hoje é fruto daquilo que ele não sabe. Porque ele vai precisar sair da empresa dele, fazer treinamento, buscar mentores, buscar consultores que vão ajudar no crescimento desse negócio. Agora, Marcos, ainda, finalizando, isso é um processo, né? É para sempre, eu diria, não é um projeto que a gente implanta lá e acabou, né? Não tem fim. Eu digo que o fim de uma empresa, quando ela quebra, ela vende. No resto, ela tem evolução constante. Certo. Ainda,
a gente tem muita coisa mudando a cada dia, né? A gente está aí com tecnologia nova, está se falando da inteligência artificial que, por um lado, assusta, por outro, ela é muito bom sim, que traz soluções no sentido de talvez acelerar processos, né? Otimizar tempo, e aí o empresário pode até pensar em outras estratégias. Pela sua visão de futuro, e futuro, eu diria, imediato, porque as coisas acontecem muito rápido. Qual é a sua visão também que a gente tem aí pela frente? Eu acho que para frente aqui sempre vão ter empresas crescendo e empresas quebrando. Então a empresa vai ter que estar viva na mente do empresário, na evolução dele. Se ele decidiu parar de evoluir, ele começou a morrer. Então, independente de todos os cenários, empresas vão crescer, empresas vão quebrar. Eu desejo que todo mundo aqui escolha ter coragem para crescer e continuar evoluindo, porque sempre vai ter gente comprando, gente vendendo, sempre vai ter gente chorando, sempre vai ter gente sorrindo. Ótimo, então. Marcos Freitas, CEO e fundador do Grupo Seja Alta Performance, e muitíssimo obrigado pelas suas informações aqui, por participar com a gente do Rumo Certo de hoje. Lembrando, pessoal de casa, mais informações também, é claro, aqui pelo nosso canal, também no YouTube. A gente pode rever este programa e também pode buscar por informações com o Marcos nas redes sociais, Marcos Freitas aí no Instagram, tem um site também, né, Marcos? Obrigado por hoje, pela sua participação aqui com a gente, volte sempre. Tudo de bom, muito obrigado, fiquem com Deus. Força empresário, força empresária, vocês são os heróis desse Brasil. Ótimo, obrigado. Muito bem, muito obrigado a você de casa também, que acompanhou o Rumo Certo com a gente de hoje, edição especial, e eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.